Existe uma crença extremamente popular, e perigosamente confortável, de que a pobreza é apenas falta de dinheiro. Eu discordo frontalmente disso. Na minha experiência, a pobreza nasce muito antes de chegar ao bolso. Ela se instala na mente, cresce nas decisões diárias e se fortalece em hábitos que ninguém ensina a questionar. São comportamentos tão comuns que passam despercebidos, quase invisíveis, mas que constroem a miséria com uma precisão assustadora. O mais irônico é que muita gente esforçada, trabalhadora e cheia de potencial acaba presa nesse ciclo, acreditando que o problema está sempre fora, no salário, no governo, na economia ou na sorte. Essa crença tira o poder das mãos de quem mais precisa dele. O que poucos percebem é que existem hábitos mentais silenciosos sabotando a vida financeira todos os dias. Eles não fazem barulho, não chamam atenção, mas corroem lentamente qualquer chance de prosperidade. Pequenas decisões repetidas, pensamentos automáticos como isso não é para mim ou não dá para crescer desse jeito, escolhas feitas no impulso e justificadas depois. É assim que a pobreza se disfarça de normalidade. E quanto mais normal parece, mais perigosa se torna. A miséria não chega como um choque, ela se acomoda como rotina. Quando a pessoa percebe, já está cansada, desmotivada e convencida de que mudar é difícil demais. Mas aqui entra uma afirmação contraintuitiva que muda tudo. Não é preciso ganhar mais dinheiro para começar a sair da pobreza. O que realmente transforma o jogo é mudar os hábitos que drenam recursos, energia e foco. Quando a crença muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, o resultado não tem escolha a não ser mudar também. E o melhor de tudo é que esse processo não depende de sorte, privilégio ou condições perfeitas. Ele começa com consciência. Começa quando alguém tem coragem de olhar para si mesmo sem desculpas, sem vitimismo e sem autoengano. Ao longo deste conteúdo, eu vou revelar hábitos que quase ninguém percebe, mas que destroem silenciosamente a vida financeira de milhões de pessoas. Não são segredos místicos nem fórmulas milagrosas, são padrões reais, observáveis e corrigíveis. Se você já sentiu que trabalha muito e avança pouco, que o dinheiro some sem explicação ou que a miséria parece sempre à espreita, mesmo quando tudo parece estar sob controle, este vídeo foi feito para você. A questão agora não é se esses hábitos existem. A verdadeira pergunta é: você está disposto a enxergar o que sempre esteve moldando sua vida financeira sem pedir permissão? Eu sempre começo dizendo algo que incomoda, mas liberta. A pobreza quase nunca começa no bolso, ela nasce na mente. Eu já vi isso inúmeras vezes, inclusive em mim mesmo, quando a crença do não posso pagar surgia antes mesmo de qualquer tentativa de solução. Esse pensamento, repetido sem questionamento, cria uma mentalidade de escassez que vai se infiltrando na rotina. Aos poucos, a miséria deixa de ser apenas financeira e passa a ser emocional, silenciosa, quase invisível. O problema não é falta de capacidade, é excesso de crença limitante. Eu costumo dizer que ninguém acorda pobre de um dia para o outro. A pobreza se constrói pensamento por pensamento. Quando a mente aceita esse roteiro, o comportamento apenas segue. E o mais perigoso é quando tudo isso parece normal. É aí que a pessoa para de lutar, mesmo sem perceber. Quando falo de hábitos que mantêm alguém preso à miséria, um dos primeiros é gastar mais do que ganha, sempre movido pela emoção do agora. Eu vejo isso o tempo todo. Compras feitas para aliviar o estresse, o cansaço ou a frustração do dia. Depois vem a pergunta clássica: para onde foi meu dinheiro? Por isso, eu sempre recomendo algo simples e poderoso: anotar todos os gastos por 30 dias, sem exceção. Pode ser no celular, num caderno, onde for mais fácil. Café, aplicativo, assinatura esquecida, tudo entra. Esse exercício desmonta a crença de que eu já sei onde gasto, porque quase ninguém sabe de verdade. Também sugiro definir um valor mensal para pequenos prazeres, sem culpa, mas com limite. Isso não é rigidez, é consciência. E consciência, diferente do que muitos pensam, é o primeiro passo para sair da pobreza.
Outro ponto que eu bato muito é o descontrole emocional disfarçado de merecimento. A pessoa acredita que pode gastar porque trabalhou duro, porque a vida é difícil, porque todo mundo faz igual. Essa crença coletiva alimenta a miséria sem que ninguém perceba. Eu costumo indicar uma pausa simples antes de qualquer compra não planejada, esperar 24 horas e se perguntar se aquilo aproxima ou afasta dos objetivos. Na maioria das vezes, a vontade passa. Quando não passa, a compra acontece com consciência, não por impulso. Esse hábito ensina autocontrole, algo que a pobreza mental detesta. Controlar impulsos não é se punir, é se proteger. E quando eu aprendo a proteger meu dinheiro, começo também a proteger meus sonhos. Só que isso ainda é só a superfície, porque existem hábitos ainda mais sutis, escondidos na forma como pensamos sobre o futuro. Eu percebo que, depois de controlar gastos, surge um inimigo mais silencioso: pensar pequeno. Esse hábito não grita, ele sussurra. É quando eu estabeleço metas seguras demais, só para não me frustrar, e chamo isso de realismo. Na prática, essa crença mantém a pobreza confortável e a miséria previsível. Metas pequenas demais não exigem mudança de identidade, e sem mudança interna, nada externo se transforma. Eu sempre digo que não é falta de capacidade, é falta de ambição consciente. Quando eu penso pequeno, eu ajo pequeno, e os resultados obedecem. Não é sobre sonhar sem pé no chão, é sobre parar de se limitar antes mesmo de tentar. A mente aceita o que eu permito. E quando eu permito pouco, recebo pouco também. Esse é um acordo silencioso que muita gente faz sem perceber. Outro hábito devastador é a procrastinação, esse depois eu vejo que parece inofensivo. Eu já aprendi que adiar decisões é, na prática, decidir continuar na mesma situação. A pobreza adora esse comportamento, porque ele cria movimento sem progresso. A pessoa estuda um pouco, planeja muito, mas executa quase nada. Por isso, eu sempre recomendo ações pequenas e imediatas. Se o objetivo é ganhar mais, por exemplo, comece aprendendo uma habilidade prática, vendas, edição de vídeo ou até Excel avançado. Livros como Quem Pensa Enriquece, Os Segredos da Mente Milionária ou O Homem Mais Rico da Babilônia ajudam a reprogramar crenças, mas só funcionam quando acompanhados de ação. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. A miséria prospera na espera. O crescimento, não. E existe ainda um hábito que passa despercebido: viver sem objetivos claros. Quando eu não sei exatamente onde quero chegar, qualquer caminho serve, inclusive o que leva à pobreza. Objetivo vago gera esforço confuso. Eu sempre incentivo a definir metas simples, escritas e com prazo, como: quero criar uma renda extra de X em 6 meses ou quero sair das dívidas até o final do ano. Isso dá direção à mente e reduz a ansiedade. Sem objetivo, a pessoa se distrai fácil, se compara demais e desiste rápido. Com objetivo, até o cansaço faz sentido. E quando o sentido aparece, algo muda internamente. Só que mesmo com metas claras, ainda existem armadilhas emocionais e sociais que podem puxar tudo para baixo sem aviso. Eu aprendi que agir por desespero quase sempre leva a decisões ruins. Quando a pressão aperta, a mente entra em modo de sobrevivência, e a pobreza adora esse estado. Já vi pessoas aceitarem qualquer oportunidade, qualquer negócio duvidoso ou qualquer atalho só para sair do sufoco rápido. Essa crença de urgência cria escolhas impulsivas, que aprofundam a miséria em vez de resolver. Eu sempre digo: decisão boa raramente nasce do desespero. Por isso, quando tudo parece apertado, eu recomendo pausar, respirar e olhar o cenário inteiro antes de agir. Às vezes, a melhor ação é não agir naquele momento. Criar uma pequena reserva, mesmo que mínima, já reduz o desespero e devolve clareza. O desespero cega. A estratégia ilumina. E quem aprende a agir com calma começa a sair da pobreza mental. Outro hábito extremamente perigoso é se cercar de pessoas negativas, aquelas que reforçam crenças limitantes o tempo todo.
Eu já percebi que o ambiente molda mais do que a força de vontade. Quando estou cercado de gente que normaliza a miséria, critica quem tenta crescer e chama a ambição de ganância, meu cérebro começa a aceitar isso como verdade. Por isso, eu sempre sugiro uma limpeza gradual no ambiente social. Isso não significa cortar todo mundo, mas equilibrar. Seguir criadores que falam de educação financeira, desenvolvimento pessoal e negócios, ver vídeos como os que estão nesse canal, e buscar conversas que expandem a visão. A pobreza se espalha em grupo. O crescimento também. A diferença está em quem eu escolho ouvir diariamente. E, por fim, existe o hábito que fecha o ciclo da miséria: parar de aprender e culpar fatores externos. Quando eu acredito que tudo é culpa do governo, da economia ou da sorte, eu entrego meu poder. Essa crença me mantém pequeno, dependente e frustrado. Eu aprendi que aprender constantemente é uma forma silenciosa de rebeldia contra a pobreza. Ler, estudar, testar, errar e ajustar cria autonomia. Cursos online acessíveis, livros práticos e até conteúdos gratuitos já são suficientes para começar. Assumir responsabilidade não é se culpar, é se libertar. Quando eu assumo que posso mudar, mesmo em cenários difíceis, algo se abre por dentro. E é justamente nesse ponto que todo esse conhecimento começa a se conectar, pedindo para ser colocado em prática de verdade. Agora eu te pergunto, com toda sinceridade, o que você vai fazer com tudo isso que acabou de aprender? Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento sofisticado. A pobreza continua existindo quando a crença não muda, quando o hábito não é substituído e quando a decisão é adiada mais uma vez. Então vale refletir: quais comportamentos você reconheceu em si mesmo? Onde a miséria tem se escondido na sua rotina sem que você percebesse? Será que você está gastando no impulso, pensando pequeno, procrastinando decisões importantes ou se cercando de vozes que te puxam para baixo? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para despertar consciência. Eu te desafio a escolher ao menos um hábito para mudar a partir de hoje. Um só. Pode ser acompanhar seus gastos, definir um objetivo claro, aprender uma nova habilidade ou simplesmente parar de repetir a crença de que não dá. Pequenas ações, feitas de forma consistente, quebram ciclos que duraram anos. A verdadeira mudança acontece quando você assume a responsabilidade pela própria vida financeira e decide não aceitar mais a pobreza como destino. A miséria perde força quando a consciência cresce. E quando você muda por dentro, o mundo ao redor começa a responder, mais cedo ou mais tarde. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar algo novo, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo como fortalecer sua mente, seus hábitos e suas decisões financeiras. Esse é só o começo de uma transformação que pode mudar não apenas sua relação com o dinheiro, mas com a vida inteira. Agora me conta, qual hábito invisível você vai começar a mudar hoje?